Esse é o Bobeiras para Refletir. Nosso momento de relaxar, falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou Marina. E eu sou a Juliana. Pegue sua pipoca e vamos de fofoca. Oi, gente, mais uma quarta-feira e hoje a gente voltou para falar de coisa nova, de continuação de um episódio que a gente já fez. Hoje a gente vai falar da quarta e última, infelizmente, temporada de Eu Nunca. Mas vamos de sinopse. Eu vou ler a sinopse do primeiro episódio dessa quarta temporada. O final constrangedor de um momento íntimo deixa a Dev com raiva o verão inteiro. No início das aulas, o grupo só pensa na faculdade e na vida amorosa. E aí, é bom que a gente já engata pra falar desse momento constrangedor. Que o final da terceira temporada, a gente viu a Dev indo pra casa do Ben, pedindo pra transar com ele. E aí, na quarta temporada, a gente descobre que realmente eles transaram, de fato. Foi a primeira vez da Dev. Aconteceu. E dele também. Só que a gente não fica sabendo que era a primeira vez dele. A gente descobre bem mais pra frente isso. Infelizmente, eu diria. E fica assim uma grande torta de climão, porque um gosta do outro, mas um não quer deixar claro pro outro que gosta. É que os dois são ridículos, né? E eles não conseguem assumir o que eles sentem. Aí é bem triste, na verdade, essa parte. Porque a gente pensa que eles vão ficar juntos, né? Só que não acontece isso. Tudo desanda, na verdade. Exatamente. Tudo é errado. É impressionante como eles conseguem. Mas, assim, eu acho que é legal a gente comentar de como, além disso, como terminou a temporada passada, que eu acho que a gente tinha uma dúvida muito importante. Eu até ouvi de novo o nosso antigo episódio, que era o que eles vão fazer com o menino Paxton que se formou. Sim. A gente fez o nosso primeiro episódio do podcast sobre Eu Nunca. E nesse primeiro episódio, a nossa maior dúvida era se o Paxton ia voltar ou não pra essa última temporada. E aí, acho que foi no Tudum do ano passado da Netflix, né? Isso. Eles confirmaram, a gente ficou toda empolgada, mas não sabia como, né, que ele ia voltar. Como, né? Vamos seguir com o nosso personagem principal e depois a gente vai explicando. Mas a gente tinha essa grande questão aí, o que acontece com o nosso favorito. Apesar dele não ser meu favorito para ficar com a Dev, mas é que eu gosto muito dele. Rolou isso, né? Essa situação entre os dois e fica um grande climão. Só que aí é verão, né? Eles vão aproveitar. A gente até achou que a temporada toda ia se passar durante esse grande verão, antes do último ano. Mas não, né? Eles passam por isso muito rápido. Já parte pra próxima, já começa, né, já no ano letivo, eles na escola de novo e tudo mais. Tem só um detalhe do verão que a gente vê no final da terceira temporada, que o Ben tá se dando bem com uma menina de uma aula de artes que ele começou a fazer, que é a Margot. Gente, olha, isso. E quando a Dev fica com ele, ela não tá sabendo dessa história. E, tipo, não tá muito claro se eles estão juntos ou não. Só que depois a gente vê que eles ficam juntos de fato. O Ben e a Margot. E a Dev fica muito puta com isso também. E isso é um dos motivos dela ficar com raiva. Porque além, tipo, dos sinais estranhos que ela tá mandando pro Ben, tem essa questão deles voltarem pras aulas e ele tá namorando com a Margot. E ela fica assim, sim, eu sou uma grande otária, por um acaso. Fica muito esquisito, porque ela, a Dev, do jeito estranho dela e com os conselhos horrorosos das amigas, ela tenta ali um contato com o Ben. Só que ele, tipo, foda-se, porque ele também tá com outros conselhos horrorosos do outro lado. E aí, acaba que eles se desencontram, e aí, em vez do Ben resolver a situação dele com a Dev, ele simplesmente parte pra outra. A Margot tava ali, querendo ele, e aí ele meio que, tudo bem, então eu vou ficar com essa aqui. Sim. E aí, gente, entra a minha primeira situação, assim, que, eu não gosto dessa menina. Impliquei. O que foi? Não sei, impliquei, achei que ela tratava ele meio, esse estranho, esse nerd aqui, vou fazer essa caridade. Depois a gente percebe que era bem isso mesmo. Não necessariamente essa caridade, mas tipo, dela ver que ele era um nerdão. Mas tinha muito essa vibe, tipo, vou fazer essa caridade aqui, vou ficar com este nerd. Aí eu fiquei, não. O Ben é ridículo, mas também não é pra tanto. Coitado, ele não merece. E aí eu fiquei com implicância com essa menina. E aí depois teve toda a briga dela com a Dev, né? E aí eu tava Dev 100%. Não, e por incrível que pareça, tipo, nessa briga até que a Dev tinha alguma razão, né? Normalmente, a primeira vez da vida dela.
E normalmente ela não tem razão nas brigas que ela compra, mas, tipo, eu acho que nessa temporada algumas coisas ali faziam muito sentido, sim. Mas pelo histórico dela, as pessoas não levavam em conta o que ela tava falando. E isso foi triste. É que realmente o histórico da Dev não é muito bom. Eu acho muito bom a parte da diretora que ela fala, tipo, eu me protejo aqui porque ela é maluca. Mas sim, essa discussão dela e da Margot pelo bem escala, tipo, e tem repercussões muito fortes, principalmente pra Dev. Assim, tem várias questões. Ela precisa fazer uma viagem pra conhecer a faculdade, e pra isso ela tem um dinheiro guardado. Só que aí rola que picham o carro dela e ela fica ali acreditando que foi a dita cuja, né? Que foi a Margot. E aí essa briga se eleva, assim, vira uma grande confusão. No final fica meio que por isso mesmo. E aí a Margot não vai pagar, ela descobre que o concerto é muito, muito caro. E ela fica ali brigando porque ela quer que a outra pague, porque senão ela vai ter que tirar do dinheiro dela, que é o dinheiro que ela tem que fazer essa viagem. E tem o detalhe da professora também. Esse é o ano que eles precisam se candidatar para as faculdades. E aí tem uma professora que escreve as melhores cartas de recomendação. Só que ela é uma boa senhorinha. E a Dev tenta parecer uma santa, uma moça super casta perto anjo, da senhora. Né? E por assim, 2 segundos ela engana a senhorinha. Até quando começa a briga com a Margot, que ela começa a falar um monte de coisa e ela começa a dar detalhes do pinto do bem. E a professora escuta e fica traumatizada. A mulher cai no chão dura. A ponto da velhinha quase morrer. E aí, nada de recomendação pra Dev, né? E aí ela já perdeu isso, então ela precisa muito dessa viagem, né? Sim. Porque é importante pra ela. Tem que lembrar que ela é maluca, mas ela ainda tem algum nível de responsabilidade com essa história da faculdade dela. E ela sonha em ir pra uma faculdade específica. Ela sonha em ir pra Princeton, que é uma universidade que ela encontrou junto com o pai. Então, tipo, é um sonho deles dois. E aí vale lembrar que o pai da Dev, né, está morto. Desde a primeira temporada. E que ela tinha muito, muito, muito apego a este homem. Então, é uma questão importante pra ela, de fato. No fim, essa briga termina... Quer dizer... Rola uma pequena trégua nessa briga, ela para de brigar porque ela percebe que ela estava um pouco errada, apesar de, enfim, não muito. Porque não foi a Margot que pichou o carro dela. Ela descobre que foi um outro delinquente na escola. O Ethan, que teoricamente ele é o substituto do Paxton, da galera descolada, sabe? Só que é uma galera descolada bem diferente da galera que era do Paxton. Porque o povo do Paxton, eles praticavam esportes, eles eram os bonitões da escola. E essa galera agora do Ethan, eles só são uns maconheiros mesmo. Que ficam causando pela escola. Aí sendo desnecessário pra algumas coisas, né? Inclusive, eu tenho uma observação a fazer. Na minha escola, os maconheiros não tinham aquele abdômen. De forma alguma, eu tenho certeza. Mas aquele precisa ser o substituto do Paxton. Aí ele precisava ter o abdômen, né? Outra pessoa de mais de 25 anos, né? Que tava interpretando um adolescente que não convence ninguém, mas enfim. Aí sim, a Dev descobre que foi ele que pichou o carro dela e ela vai tirar satisfação com ele daquele jeitinho maluco dela, né? E ela começa a gritar com ele, falar que é pra ele consertar assim. E aparentemente isso deixa ele muito apaixonado pela Dev. O fato dela ter gritado com ele. Tem que ver aí esse rapaz, né? E aí ele fica apaixonado mesmo. O problema dessa grande paixão é que a amiga que terminou com o namorado, como é? Eleanor. Eu acho que agora a gente começa a ir mais em direção ao Paxton, porque tem um amigo dele, o Trent, que no final da temporada passada tava namorando com a melhor amiga da Dev, a Eleanor. Isso. E eles estavam, tipo, apaixonadíssimos, o melhor casal. Até que chega essa temporada agora e tá tendo uns estranhamentos ali nessa relação. A ponto dele terminar com ela. E ela não queria, mas já que ele terminou, então beleza. O plano dela vou me apaixonar por outra pessoa, vou ficar com outro cara e vou esquecer dele. E a primeira pessoa que ela mira é o Ethan. Só que ele fica gostando da Dev. Então a Dev fica numa situação assim, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? É uma situação de não posso, porque é crush da minha amiga. E aí ela fica meio ali fugindo desse boy. Até a bendita festa. Que elas são convidadas todas, ela tenta ali ainda empurrar a amiga dela pro outro, só que não dá, tem uma hora que ela sai, que ela foge literalmente da festa, fica lá de fora pra ficar sozinha, e o brother aparece lá. E ele acaba ficando com ela, né? Pô, ela meio que dá uma relutada, mas
Dane-se, ela sei também. lá, né? O homem é lindo. Eu acho que também é uma das primeiras vezes que algum cara chega e fala que realmente gosta dela, que se seja atraído por ela. Tipo, dos outros, ela sempre teve que ir atrás. Que não é ela que vai atrás, ou que, sei lá, uma coisa que acontece de qualquer jeito. Não, ele realmente mostra interesse e vai lá. E aí, realmente, que diz não, tadinha né? dela. E nem era uma coisa assim, tipo, a Eleanor tá apaixonada por ele. Ela só quer esquecer o ex. Era um crush. Não era nossa, né? O problema é que ele tinha beijado a Eleanor também uns minuos antes, né? E aí pois é, e aí tem treta. esse detalhe. Ele não contou que ele ficou com a amiga dela minutos antes. E a amiga também fica puta com a cara da Devi. Mas essa treta resolve rápido, né? Graças a Fabiola. Se resolve muito rápido. Fabiola, ela é um anjo, mas coitada, né? Ela sofre com essas amizades. Enfim, a Devi descobre também que o conserto do carro dela era muito mais barato do que ela pensava. E o próprio Ethan faz, né? O conserto lá, ele apaga a pichação. E fica tudo certo. E aí o dinheiro da viagem está ali, está salvo. Essa viagem vai acontecer. Ela só não sabe o que vai acontecer nessa viagem ainda. Vamos falar do Paxton agora? Ai, vamos! Eu fiquei muito triste nesse começo, porque foi uma grande conquista ele conseguir ir pra faculdade, mesmo não tendo mais a coisa do esporte pra levar ele pra lá, né? Então ele teve que conseguir ir estudando e com a ajuda da Dev. E eles conseguiram, de certa forma, tanto que ele faz aquele discurso lindo, que eu morri muito mais do que ela ficou com cara de nada naquele discurso na formatura. E aí ele entrou na faculdade, só que o que acontece lá, ele não é ninguém. Ele não é o Paxton da escola, ele não consegue ser o Paxton na faculdade, tipo, o grande cara popular da faculdade, tipo, isso não rola. Muito pelo contrário, as pessoas dão uma humilhada nele, dão uma ignorada também nele, e ele não consegue fazer nada. Então ele se sente muito mal. Ele ainda fala com o Trent por telefone e tudo mais. E aí tem um dia que ele decide, quer saber, vou largar tudo e vou voltar para um lugar onde eu me sentia bem, onde eu me sentia, tipo, o rei do negócio, que é a escola. Oh, meu Deus, que ideia! E aí a decisão dele é largar a faculdade e começar a trabalhar na escola como assistente do treinador de natação. E aí todo mundo acha estranho o Paxton voltando pra escola, a Dev fica sem entender e ela dá meio que uma julgada nele ali. Tipo, nossa, mas abandonou por quê? Tinha conseguido o mais difícil. Agora era só ficar lá. E ele não conseguiu, né? E ele desiste, volta pra ali. E no começo ele até sente que, deu certo. Todo mundo me ama aqui, tudo certo. Só que aí, aos poucos, ele vai comer. Eu gosto muito como desenvolvem lindamente o Paxton sem nem sequer falar da Dev nessa série. Dessa vez ele tem um arco que não necessariamente depende da Dev. Ela tá fazendo outras coisas e ele também tá fazendo outras coisas. E ele começa a perceber que as pessoas que admiravam ele na escola agora estão meio achando estranho ele ser um funcionário e estão meio que zoando agora com a cara dele, tirando um sarro dele. E aí eu acho muito bom que tem aquela conversa dele com o Trent, que o Trent fala lá, tipo, não vai deixar isso acontecer, vai lá, reage. Né, reage. E aí, por mais que ele resolva isso, ele tem outro problema. É que como ele é popular e ele tá ali com os alunos, ele não podia estar ali com os alunos. Porque ele agora não sabe o limite entre ele ser amigo de algumas pessoas e ele ser um funcionário. Tipo, ele não pode estar nas festas em que pessoas menores de idade estão bebendo, porque agora ele é um funcionário da escola. Exatamente, ele não se percebe e precisa uma professora substituta, que também é funcionária ali na escola, chamar a atenção deles, falar, meu filho, agora você é um adulto, você não é mais um deles, você não é mais um adolescente maluco, você é um adulto trabalhando aqui nessa escola. E isso bate nele muito forte, né? Que ele fica, eita. Sim. E ele também percebe, tipo, o caminho que essa professora fez pra ela virar professora. Tipo, ela conta por que ela decidiu ser professora. E ele usa isso também um pouco como uma inspiração pra ele procurar também algo que ele goste. E ele até consegue ajudar um dos meninos lá, que também é do time de robótica. A nadar. A nadar. Amiga, essa hora eu tava tipo, ai, que lindo! Porque eu tive experiência de estar ensinando uma pessoa umas técnicas melhores de natação recentemente e eu fiquei, gente, é assim mesmo, ensinando bonitinho. E é muito fofinho como ele vai se descobrindo. Tipo, ele realmente precisou voltar pra escola, ele precisou descer também do salto dele de aluno popular pra encontrar o que ele queria de fato fazer. Então, não tava dado pro Paxton o que ele faria na faculdade. Ele precisou ir atrás e correr pra entender o que ele faria, né? Ele precisou desse pequeno desvio pra descobrir o que ele queria de verdade.
por mais que ele estivesse já na faculdade, ele ainda não sabia exatamente o caminho que seguir. E aí, no fim, eu fiquei feliz porque ele precisou disso. Ele precisou desse momento lá de novo pra se entender e se reconectar com aquilo que ele gostava, que era a natação, né, também. Sim, e eu gostei que tem assim, um ponto final também entre ele e a Dev. Tipo, tem um breve momento que eles chegam a dar um beijinho, não é nada demais. Só que a gente percebe que eles são muito amigos e que é isso, é um aconselhando o outro. E até em alguns momentos em que a Dev tava com muita raiva da Fabiola, que a gente já vai falar mais pra frente, o Paxton ajudou muito nisso, tipo, de falar pra ele. Sim. Falar pra ela que ela tirou a chance dele de ir pra uma faculdade diferente, quando ela atropelou ele. Mas ele perdoou ela. Porque, às vezes, as coisas são assim, né, na vida. Na vida não é tudo do jeito que a gente quer. Eu achei muito legal que nessa temporada inteira tem um único episódio que não é da Dev, né, que não é narrado pelo jogador lá de tênis. É narrado pela Didi Hadid, que é o episódio dele. Não, eu achei até que ia ter um episódio do Ben, mas não teve. Só teve o episódio dele mesmo. E eu achei que foi justíssimo, porque o caminho dele se afastou muito da Dev, né? Ele já não era mais só o interesse amoroso dela. Então eu achei muito legal eles concluírem bonitinho a história do Paxton, não simplesmente deixar ele pra lá. E não só trazer ele de volta, tipo, vai trazer pra ser um casinho da Dev. Não, ele tem uma história que se resolve também e fica bonitinho. Eu gostei. Sim, eu amei. Amei o final dele também, tipo, depois que ele se resolve, até amorosamente, ali com a professora substituta. É lindo, é tudo lindo. Ele se resolver e resolver depois voltar pra universidade pra fazer licenciatura e pra realmente ser um professor. Eu achei uma grande reviravolta. Que além disso, além dele ajudar a Dev a entender e perdoar a amiga dela, ele também ajuda ela a entender que não vai ser tão fácil assim quanto ela tá pensando em ir pra faculdade. Que é muito diferente. Mas tem várias pessoas que ajudam ela com isso, né? A Dev toma várias porradas nessa temporada, e é engraçado o que essa série faz com a gente, porque em vários momentos, das várias porradas que a Dev toma, parecia que era comigo, assim, Sim. Que eu ficava, nossa, mas que ódio. De tomar as dores dela, né? Eu ficava, gente, parecia que era comigo, sabe? Eu me trouxe até as lembranças ruins de época de vestibular, que eu ficava, nossa, que horrível. E que a gente se decepciona com a gente mesmo, né? E é muito doido. Sim. Agora vamos falar da Fabiola, que eu acho que é a única amiga que a gente ainda não mencionou. Ela e a Anissa. A Anissa, eu acho que ela aparece muito menos nessa temporada. Eu até achei estranho. Nada, bichinha. Ficou esquecida assim, no churrasco. Apareceu assim, ela praticamente de figurante. Ela aparece num momento, assim, pra falar com a Fabiola, que ela agora tá namorando com uma moça que já tá na faculdade. Então aparece pouquíssimo essa moça com quem ela namora, que é a Edson. E a Fabiola, ela tá incomodada porque na equipe de robótica só tem menino. Ela tá achando estranho, tipo, gente, nenhuma menina entra, ninguém quer se inscrever aqui no time e tudo mais. Isso. E aí tem lá os meninos otários falando que é assim mesmo, que as mulheres não têm tanto interesse por ciência, por robótica, e ela fica, tipo, achando isso muito esquisito e vai atrás pra descobrir. Esquisito. E aí ela, conversando com as meninas que são mais inteligentes, podiam estar ali, que tinham algum, né, interesse, podiam ter algum interesse. E aí ela descobre que ela trabalha com um monte de incel insuportável. E a Anissa que precisa falar isso. Ela fala, gente, ninguém quer entrar lá porque eles são horríveis, eles são muito grosseiros com as meninas e eles são uns escrotos, é isso. Aí tipo, um dos interesses da Fabiola nessa temporada é isso, é transformar a equipe de robótica, tipo, ela chega lá, dá um esporro nessa galera e faz eles receberem bem as meninas que estão interessadas. E também, nessa parte da robótica, tem um grande interesse dela da faculdade. Ela ainda não sabe qual faculdade que ela quer ir de fato, mas ela tá procurando uma faculdade que tenha uma boa... que tenha um bom currículo de robótica, né? Isso, de robótica. E ela descobre isso. E ela descobre isso, sabe onde? Na faculdade que a Dev quer ir, Princeton. E aí tem o negócio de ser diferente, né? O sistema de candidatura pra faculdade nos Estados Unidos, que não é tipo o Brasil, que cada um faz o vestibular e tipo, se passar na mesma faculdade com um amigo, que bom, ótimo. Ótimo. Lá eles escolhem alguns, selecionam alguns por escola. E como dá a entender que a escola deles não é exatamente uma grande referência, uma cidade pequena e tal, então provavelmente não vai ser uma pessoa escolhida, muitos alunos vão ser escolhidos de Princeton ali daquela escola. Normalmente eles escolhem um e olhe lá. E aí o negócio fica feio, né? Porque tem toda a situação de que
Princeton é a faculdade da Dev e acabou. Ninguém se inscreve lá, porque é a dela. E as amigas têm esse pacto aí. Não, e a mãe da Fabiola que insiste pra ela se inscrever. Tipo, pra ela já não ia rolar essa inscrição. E a mãe dela insiste e fala que isso é besteira, não vai ficar levando em consideração o outro amigo. Eu achei um pouco chato. Achei um pouco esquisito, sim. Porque ela também não tava muito certa. E, tipo, ela queria outras coisas. E ela também não estava muito interessada. E tinha uma outra grande gama de universidades com departamento bom de robótica. Ela não precisava necessariamente ir para aquela. E aí, foi uma insistência da mãe. De, tipo, e isso é uma outra coisa que eu lá. fico, das pessoas não levarem em consideração. Ela deve ter ficado chateada. Mas, gente, ela tinha motivos pra ficar chateada. Realmente, ela corria risco de não ir. E foi o que aconteceu. Ela não foi, e foi exatamente o que aconteceu. Selecionada. Ela não... Além disso, da Fabiola ter se inscrito, ela também, na visita que teve das universidades na escola, ela se saiu super mal. A Debbie foi super arrogante, tipo, passando na frente das pessoas, falando diretamente com a funcionária que tava lá. E ainda tem o detalhe do namorado dela, que é o Ethan nessa época, ter roubado a mulher. Tipo, gente, tudo que podia dar errado deu. Assim. E mesmo assim ela conseguiu dar, assim... Ela contornou essa situação. No final ela contornou a situação, mas não ficou um clima muito amigável. Não ficou né? muito bom, né? Exatamente. E aí teve toda a situação e teve a viagem. A viagem, que era muito importante, também ia dar os pontinhos ali pra ela, também deu tudo errado. Isso porque lá nessa viagem eles foram... tinham algumas visitas separadas, tinham as visitas em conjunto, mas tinha algumas visitas separadas, e a Dev tinha conseguido, que ela achava que era uma visita incrível, separada, assim, que ia ser que ela ia ser levada para conhecer Princeton por uma ex-aluna da escola dela, e agora aluna de Princeton, que era super bem-sucedida, incrível, maravilhosa. E aí, quando ela chegou lá, que a menina começou a dar a volta nela, eu já fiquei, isso vai dar errado. A questão toda é que essa menina era a inspiração da Dev. A menina era perfeita, ela tinha as melhores notas do mundo. De mini-me, que era isso. A Dev era uma cópiazinha daquela menina. E aí ela vai lá e a menina fica, não, vamos... Diversão primeiro, aula depois. Vamos aqui nesse bar, ali no encher a cara. Vou te apresentar as pessoas. E, tipo, nada de ver a faculdade, nada de ver o dormitório. A Dev ainda tá até com as malas na mão. Até que a gente descobre o que aconteceu, é que essa menina não tá mais em Princeton. Ela trabalha num bar ali perto da faculdade. Isso. Mas ela não deu conta, assim. E tem uma coisa dela ter feito tudo da escola pra entrar nessa faculdade. Quando ela entrou, tipo, ela não tinha vida, ela não sabia o que fazer, ela só sabia estudar daquele jeito bitolado pra entrar na faculdade, e ela se deu super mal, ela não se saiu muito bem, né? E também ela até fala meio que ela era muito presa também, né? Então ela não fazia muitas coisas, ela só estudava, e quando ela viu toda aquela liberdade, né? O que eu vou fazer com essa tal liberdade, ela perdeu as estribeiras ali, ela foi que foi. E não estudou como deveria e tudo mais. Esqueceu da personalidade estudiosa dela. E foi tudo buraco abaixo. O Ben vai pra Columbia, que é a faculdade que ele quer entrar. E ele chega lá e também não se sai bem. Ele vai conversar com as pessoas e ele tá vendo ali umas conversas... Conversa de Twitter, gente, que tudo é problematizado. É horrível. E aí o coitado não se dá bem. Tipo, na hora é só pra escolher alguma coisa pra pedir, ele tá super constrangido, ele não sabe nem o que falar, ele se sente mal, tipo, de abrir a boca e falar qualquer besteira. É aquela situação que tu tá cercado de gente que tu acha que é muito inteligente, aí tu fica com vergonha de falar qualquer coisa e falar alguma merda. É tipo isso. E aí, coitado do menino, ele volta assim, derrotado pro hotel, e lá ele encontra a Fabiola e a Eleanor. E aí eles têm a brilhante ideia de ir lá com a Dev. E tem outro detalhe. A Eleanor também ia fazer uma visita separada. Ela ia fazer uma audição lá em Juilliard, que é a faculdade que ela quer ir, especificada em teatro. E aí ela se dá super mal. Tipo, ela ouve um cara fazendo uma audição antes, e ele sai aplaudido, e ela... Nada. Chega lá na hora, nada. Aí ela pergunta, dá uma insistida para as pessoas que estão julgando ela. Eu vou passar, eu tenho alguma chance? E eles falam, hoje não. Não. E aí ela tá arrasada. E a Fabiola não foi visitar Princeton porque ela não contou ainda pra Dev que ela se candidatou pra essa faculdade. E aí então, tá todo um climão e tal. Ela aí nessa hora a professora percebe também, né? Que ela fica, você não contou ainda, né, minha filha? Vamos contar?
E aí, o que acontece? Esses professores que foram pra tomar conta deles, eles compraram os ingressos pra assistir uma peça, então foda-se os alunos. E aí, o Ben tá super mal, a Eleanor tá super mal, e a Fabiola tá doida pra ir pra Princeton. Então ela fala, vamos visitar a Dev? Assim como quem não quer nada. E aí eles chegam bem na hora que a Dev tá nessa festa, e eles estão lá dançando e tudo mais, e ela nem sabe, né, que a moça não trabalha mais. Até uma hora que um cara começa a puxar a Dev, começa a ser mais chato com ela, tentando agarrar ela, e aí o Ben tenta se meter pra ajudar, mas ele acaba tomando um socão, coitado. Tadinho. Acho que, na verdade, nesse ponto, quando eles chegam, a Dev já tá sabendo. Quando eles chegam, ela que já ela tá descobriu. até com as malas, isso, que aí ela fala que não vai dormir ali nem nada. E aí, quando eles estão voltando pra casa, tentando voltar pro hotel, na verdade, a viagem acaba sendo cancelada antes, porque os professores não sabiam que eles tinham saído de lá, e os alunos mandaram mensagem, e aí eles voltaram pra ir buscar eles, e tipo, vamos voltar todo mundo mais cedo, acabou a viagem pra todo mundo. E aí eles meio que acabam com a viagem, realmente, pra todo mundo. E aí, é menos um pontinho aí pra Dev. E nessa volta... além do menos um pontinho pra ela fica com esse trauma de tipo, peraí, se esta mulher aqui se deu mal e eu sou praticamente igual a ela, eu também vou de mal pior. E aí, nessa hora, ela tem uma conversa muito boa com o Ben, que fala, minha filha, ela tá longe, muito longe de ser parecida com você. Porque ela era aquela pessoa que tava presa, que no ensino médio só estudou, que não viveu nada, por isso que ela enlouqueceu quando ela chegou na faculdade. A Dev é muito diferente da Dev, né? Ela viveu. Olha, pense numa adolescência bem vivida. Inclusive, eu não sei como é que ela dá conta disso tudo, porque ela nunca parou de estudar, ela nunca tirou notas ruins, ela sempre continuou com o currículo impecável, né? Uhum. Tirando uma suspensão ou outra ali, quando ela fazia alguma merda, umas idas pra diretoria. Exatamente, mas tirando isso, notas impecáveis, perfeitas. Mas ela também ajuda o Ben, que ele tá se sentindo super mal, um lixo, aí ela fala, essa galera tá só reproduzindo umas coisas que eles leram, nem sabe direito o que eles estão falando, tipo, relaxa, tu vai sair muito melhor. Eles devem estar usando isso pra se aparecer e... Dito e feito. Dito e feito, com certeza. E aí, tipo, um ajuda o outro a ficar um pouquinho melhor, mesmo que eles ainda sejam rivais. E eu acho que faltou a gente falar que antes disso eles não estavam falando um com o outro, o Ben e a Dev. Isso, eles estavam de mal, verdade, porque aconteceu o seguinte, depois de toda a treta dela com a Margot, o Ben chega... O Ben também é ridículo, olha. Os dois são dois ridículos. Como ele me traz lembranças ruins também do ensino médio, que eu fico, olha, já passei por isso. Que aí ele chega e fala, olha... Seguinte, não dá pra gente ser amigo mais, porque a Margot se incomoda de eu falar contigo. Não quero mais, chega. Não, né? Acabou pra gente. E aí ela fica bem chateada, com toda razão. Afinal, eles eram amigos, aí de repente... Enfim, né? Não só amigos. Mas aí de repente ele decide que ele não vai mais falar com ela, o que é revoltante. E nem foi uma coisa que a Margot pediu. É uma coisa que ele tomou, decisão por conta própria. E ele diz pra Dev que foi um pedido da Margot. Ele não teve nem a pachorra de dizer que o problema era ele mesmo, que era ele que estava chateado com ela. Ele teve que jogar a culpa na outra. Inclusive, tem um outro momento que antes deles, eles não voltam a se falar, mas uma pequena trégua, que ela ajuda ele no dia lá da visitação das universidades na escola, né? Que aí ele vai ali e fala com o povo do pessoal da Colômbia e ele tá nervoso, ele vai lá com a Margot e aí ele acaba sujando a camisa dele, e quem empresta uma camisa pra ele é a Dev e tal, e aí tem toda uma situação ali que ela fala, não, vou te ajudar aqui, mas a gente não precisa voltar a se falar, tá? Eu sei que tu não quer falar comigo, beleza. Mas aí eles voltam a se falar finalmente, depois dessa. E depois dessa viagem também, a Eleanor decide que ela não vai mais prestar pra nenhuma faculdade, e que ela vai se formar antes das amigas. Então, numas férias de primavera que eles vão ter, ela já vai se formar, e aí ela esquece de avisar isso pras amigas. Ela só vai avisar, muito em cima da hora. 2 dias antes. Eu vou me formar daqui a 2 dias. Aí todo mundo fica, o quê? Sim. E aí meio que vai por água abaixo o plano que elas tinham de ir pro baile juntas. Porque ela vai se formar antes. E aí fica tipo aquele clima meio chato, elas acham isso meio esquisito, mas tipo, elas vão lá e apoiam uma amiga. Daí, Eleanor, ela começa a meio que trabalhar como atriz logo. Ela começa a fazer uns testes e tal. Tanto ela tá ali meio que desesperada pra conseguir logo o emprego e pra começar logo essa carreira dela de atriz, que ela começa a pegar qualquer teste e tal, e ela começa a deixar as coisas com as amigas, a vivência que elas tinham pro último ano de escola, meio que de lado. Até que chega um teste que
era pequeno, mas que na cabeça dela era importante, que ela encontra a mãe dela. Não sei se vocês lembram, mas a mãe dela também é atriz e largou, inclusive, a filha por conta dessa carreira mal sucedida. E aí, quando ela chega lá e ela vê quanto a mãe dela é desesperada por causa de um papel tão pequeno e que ela tentou sabotar a própria filha, ali ela fica, nossa, eu acho que não é tão importante assim, né? Daí ela dá uma segurada e fica, não, amiga, vamos viver isso aqui, porque eu também não posso largar tudo e passar por cima das pessoas que eu gosto por conta disso, né? E aí ela chega nessa situação e ela decide, ao mesmo tempo que ela tá ali procurando e tudo mais, mas ela também decide tentar outras coisas, não só como atriz. Ela decide que ela vai fazer curso pra aprender. Isso é depois. Eu acho que a maior decisão nesse momento é que ela vai pro baile sim com as amigas. Então elas começam a planejar isso, esse dia. E vale lembrar que a Fabiola ainda não contou pra Dev sobre a candidatura. Mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente. Vamos falar da família agora da Dev, que a gente ainda não mencionou essa família até agora. E acontece coisa, hein? Acho que primeiro a gente fala da mãe, da Nanline. Ela tem que ir na escola logo no começo, quando a Dev ainda tá brigando com a Margot, porque elas vão parar na diretoria e tudo mais, rola uma acusação séria ali da Dev. E ela tem que conversar com o pai da Margot. E aí a gente já olha assim, tipo, esses dois aí já vão ficar juntos. Tem coisa. Porque começa com, tipo, um defendendo a filha pro outro. E, tipo, essa briguinha, fica essa rivalidade entre eles. Mais pra frente tem o problema da escada. A casa dela está com o cupim na escada, e aí precisa trocar. E quem é o empreiteiro que a sogra dela acha? É justamente ele, o pai da Margot. E aí eles ficam meio que se alfinetando no começo. Aí rola uma briga, tipo, uma briga séria, porque ele meio que deixa elas sem escada por um bom tempo, só de vingança, rancoroso. Uma semana sem escada. Meu Deus, nessa hora eu fiquei desesperada. Se fosse a minha casa, eu não sei, eu já tava agredindo esse homem. É quase o que ela faz, né? Aí depois disso meio que rola uma trégua. Aí eles começam a ir se aproximando e a gente já fica vendo que, provavelmente vão ficar juntos. Só que aí tem a situação de que, como a Margot e a Dev não se dão bem, o pai principalmente fica, não vou me meter aqui não. Não posso namorar com alguém que a minha filha não gosta da outra filha. Eu acho meio estranho essa desculpa dele, mas enfim. Eu acho que faz sentido, porque querendo ou não, sei lá, mas ela já tava indo embora, né? Mas eu acho que faz sentido porque ele basicamente só tinha ela, né? Já que a mãe abandonou eles, então eles têm essa coisa, então ele deve respeitar muito. Aí o que a gente vê é que começa a rolar uma aproximação também da Margot e da Dev, justamente para eles poderem ficarem juntos. Então, elas fazem uma trégua ali. A Dev vai atrás da Margot, tipo, olha, minha filha, eu acho que meu pai seu pai e a minha mãe vão se dar bem, dão certo. Não quero que minha mãe fique sozinha, entendeu? Sou a favor. E é uma grande evolução da Dev, porque a Dev da temporada passada tava perseguindo a mãe, stalkeando a mãe a ponto dela acabar com aquele começo de relacionamento que a mãe dela tava tendo, né? Exatamente. Então, ela já evolui muito. Ela evolui a ponto de ir lá atrás da menina que ela detesta pra ir pedir desculpas, dizer, não, vamos ser, pelo menos se aturar aqui. Vamos se tolerar, pelo menos. Para os nossos pais ficarem de boa. E dá certo. Tipo, até tem de novo uma tretinha, assim, entre ela e a Margot por um tempo, de novo por causa do bem. Mas a gente já explica isso. Só que no final das contas a Nanline realmente fica com o pai da Margot. Eles vão se aproximando, assim, e a gente vê um comecinho de relacionamento no final da temporada. Não mostra, de fato, eles já juntos, né? Enquanto isso, a Kamala... um outro relacionamento. Não, vamos falar do outro relacionamento. Que eu acho que tem que falar da Kamala pra entrar nesse outro relacionamento. Ah, é? Então vamos falar da Kamala. A Kamala não mora mais lá, na casa delas. Ela mudou, né? Só que aí... O que acontece? Ela vai trabalhar um dia lá. Tipo, ela trabalha no condomínio que tem um monte de crianças, as crianças ficam fazendo barulho e ela não consegue trabalhar em casa. Então ela vai trabalhar na casa da Dev. E aí ela tá lá de boa quando ela ouve uma voz de um homem. E ela acha isso muito esquisito. E aí quando ela vai ver, ela pega a avó tendo um caso. Exatamente. Com um cara. E um cara branco, como a avó dela gosta de frisar. Sim, estou tendo um relacionamento com este homem branco. E aí a gente descobre que tá tendo esse relacionamento aí da avó da Dev com este cara aleatório, este homem branco. E é uma coisa que a Kamala fica desconfiada, tipo, ela acha estranho. E ela acha que esse cara ele pode tá querendo dar um golpe na avó. A gente descobre que a avó da Dev, ela é riquíssima.
Sim, Ela só nunca contou pra ninguém. Ela investiu na Apple quando a Apple valia nada. E hoje ela é riquíssima. Nunca se ofereceu pra pagar uma conta. Exatamente. Não, é muito bom quando descobre que a mãe da Debbie fica tipo, minha filha, como assim? Você nunca se ofereceu pra pagar um supermercado aqui nessa casa. E aí ele ainda fala, os ricos continuam ricos assim. É. Certíssimo. Né? E a Cama, ela tá muito desconfiada desse relacionamento. Porque tem um dia que ela faz uma cirurgia, né, nos olhos. Isso. E ela vai ficar na casa da Dev. É, que ela fica ali de repouso, né? E esse Coitada, cara sem que tá enxergar nada. cuidando dela, enquanto a avó foi pro supermercado, e lá no supermercado ela decidiu morar, né? Que ela nunca mais voltou. Sim. Enquanto isso, ela ouve esse cara falando com uma mulher, tipo, ela ouve uma voz feminina na cozinha. Só que ela não tá enxergando nada, e ela tá, tipo, chapada de remédio. Então as pessoas não levam muito em consideração isso, principalmente a Naline, quando ela conta. E ela tá encasquetada com esse negócio, então ela decide seguir o cara, começa uma perseguição mesmo. É, e ela vê que chega ele a ver a tá outra mulher, né? com outra mulher. E aí ela ouve uma conversa estranhíssima e ela chega à conclusão de que sim, é golpe. Com certeza é golpe. E no dia que ela tem essa certeza, é no mesmo dia que esse cara decide pedir a avó dela em casamento. E tem mais. Rola que ela é chamada pra trabalhar em um outro estado. E aí ela fica tipo, é ótima oportunidade, mas é que minha família precisa de mim. E a gente descobre que, na verdade, essa história da família, essa obsessão com o relacionamento da avó era uma grande desculpa pra não ir embora, na verdade. Sim. Que ela Porque saiu ela de tava casa, com medo. mas ela ainda não saiu 100% ali da família, né? Ela ainda não se desapegou da família. E ela fica com medo de perder essa conexão com a única família que tá ali perto dela, né? Mas aí rola toda essa treta e briga. Até descobrir que não é golpe mesmo. A mulher que ele tava falando era a corretora, que ele tava vendo uma casa pra ele. E enfim. o melhor de tudo é que ela pede ajuda da Dev. Aí a Dev vai lá, Sim. ajuda ela. Ela descobre o nome da corretora. Só que tá salvo no celular do cara, tipo, Baby. E ela acha isso muito esquisito. Aí quando a corretora chega, que ela chega, tipo, de surpresa no aniversário da Naline, ela descobre que é o nome da mulher mesmo. Tipo, ela é... Sim, ela é em homenagem a Em homenagem a Baby, de Dirty Dancing, ela não tá dando um golpe, tipo, ela só é uma corretora mesmo e que quer empurrar uma casa lá pros dois, já que eles vão casar, né? Aí mais pra frente a gente vai ver esse lindo casamento. Vamos voltar pra história da Fabiola com a Dev. Porque Isso. aí, o que acontece? Aí o negócio fica feio, gente, não é pouco não. A Dev, ela é a nerdzona, como todo mundo sabe. E, como bom nerd, ela fez uma inscrição antecipada para as universidades. E aí saiu o resultado dessas inscrições. E aí, pro azar dela, ela não passou em Princeton. Mas aí ela descobre que alguém passou. Ela descobre que alguém da escola passou. E ela fica muito puta. E ela quer descobrir quem foi a suposta cobra que se candidatou para Princeton, sabendo que era a faculdade dela. E aí o problema é... O resto passou? dos nerds passam, então a Fabiola passa pra Princeton e não fala. O Ben passa pra Columbia e aí ele já fica todo uniformizado de Columbia. O Ben é muito ridículo, é muito triste, mas eu gosto tanto dele, mesmo ele sendo patético. Nesse mesmo dia que ele descobre que ele passou, ele vai comemorar com a Margot. E a Margot tá fazendo uma exposição que dali dessa exposição alguma coisa dela pode sair pra uma galeria maior e ela ter outras chances. Então, pra impressionar um cara, ela começa a conversar com ele, aí sem querer o telefone liga pro Ben e ela começa a ouvir a Margot falando mal do Ben por esse cara, tipo, só pra impressionar mesmo ele, sem a menor necessidade de falar assim do garoto, coitado. Sem necessidade nenhuma, ela meio que, sabe, dá uma esnobada ali no Ben e ele ouve, aí, coitado. no dia mais feliz da vida dele, ele é humilhado, coitado. Aí ele nunca vence, né? Nunca. O Ben nunca vence. A Dev também não. Mas ela deve estar muito mais fodida. Nessa hora eu comecei a me desesperar por ela. Sim. Eu fiquei muito triste, porque eu fiquei pensando, se eu não tivesse passado no vestibular, o que eu faria? Eu ia ficar muito puta, ia ficar muito triste. Só que o dela são várias chances, né, que ela tem. Então eu acho que eu ia ficar numa ansiedade, numa pilha, igual ela ficou. E aí ela ficou, obviamente, bem pilhada e todo mundo fala pra ela, calma, deve essa é só a inscrição antecipada, para com teu show. A única pessoa que entende ela é o Ben, que aí, não precisa me dizer que tem outras oportunidades. Ele, não, agora você vai ter que fazer uma inscrição regular, isso é ridículo. Pra ela era importante. Sim. Eu entendo muito. Que é a coisa das pessoas. Tem um nicho de pessoas na escola, eu fui desse nicho, que é a pessoa que se importa muito em certos status, que são os status, né?
De passar com maior nota, de passar, sabe? Porque realmente não importa como tu chega na faculdade, o problema é importante chegar. Mas para um certo nicho na escola é importantíssimo essas coisas, cada pontinho importa. E aí, só eles se entendem. O resto do mundo fica tipo, Devi, que exagero, filha. Para com Coitada. isso. Ela é muito minimizada, as coisas que ela se importa e que ela sofre, né? Aí, todo mundo fica implicando. o que acontece? A Devi, além das milhões de coisas que ela já faz, ela decide que ela vai fazer mais coisas. Ela olha assim, eu não tenho um esporte na minha lista. O que eu posso fazer que eu consiga, tipo, sei lá, um currículo como esporte, mas que eu não precise morrer, porque ela não pratica nada, né? E aí o Paxton ajuda ela nessa hora. É um momento que eles se aproximam mais. Tipo, até então eles nem tinham se aproximado tanto. Eles mal tinham se falado, na verdade. Ela foi falar com ele depois que ela viu toda aquela situação quando ela foi em Princeton. E que ela viu a situação que tava a menina, que ela ligou pro Paxton pedindo desculpa por ter julgado ele, né? Porque ela percebeu que faculdade não é tão fácil assim. E ela entende agora por que ele desistiu. E aí eles estão lá conversando, ela decide entrar também pro time de natação e ajudar lá com qualquer coisa que precisa ajudar. Ela vira uma assistente ali, só pra ela isso no currículo. conseguir um crédito extra. E aí, nisso, ela precisa passar pelo estacionamento dos professores, que era onde ia estar rolando uma festa para quem foi aprovado antes. Então, ela fica olhando e tem um mini telão com o nome das pessoas e a faculdade onde elas passaram. E aí, quando ela olha, a Fabiola tá lá. Aí, ela ainda não sabe qual é a faculdade que ela passou. E quando ela olha pro letreiro, tá lá o nome da Fabiola e dizendo que ela passou em Princeton. E aí, o mundo da Devi desaba. Tadinho. Desaba mais uma vez, porque ela já não tinha passado. Daí ela descobre que quem passou foi a amiga dela. Aí rola uma grande treta. Ela fica mal, ela fica com muita raiva. E aí ela começa a culpar a amiga por não ter passado. E aí, gente, rola treta absurda, coitada. E aí a Fabiola fica também muito mal, coitada. Porque era um negócio que ela nem sabia se ela queria tanto. E tudo. Essa briga demora um pouco mais pra passar. Eu acho que passa depois que ela conversa com o Paxton. Que aí eles ficam, uma hora eles ficam presos no armário e aí ela começa a conversar com o Paxton. Mas, tipo, nada resolve isso. Até essa conversa, que aí ela fica percebendo que realmente ela também já teve nesse lugar de tirar o sonho de outra pessoa. E ela foi perdoada, então por que ela não pode fazer o mesmo? E aí ela vai lá e fala pra Fabiola que tá tudo bem. E aí a Fabiola fica tipo, e se eu te disser que eu nem sei se eu quero? Então por que se inscreveu? É difícil perdoar a Fabiola. Fica mais... Ô, mulher, mas tu nem quer, então. Mas aí elas se fazem as pazes ali e decidem, tipo, vai ser muito legal se nós passarmos juntas e a gente for juntas pra Princeton. Vira esse o plano, então, que elas vão passar juntas. E aí tem uma hora que a Fabiola decide que ela também não quer ir pra Princeton. E aí ela fica, de novo, mal de falar pra Devi que ela não quer ir ser a companheira dela na faculdade. Tipo, mano, só fala, pelo amor de Deus. Conversa, desgraça. Até uma das professoras fala isso pra ela. Nossa, essa amizade de vocês precisa melhorar na comunicação. Urgente, né? Porque nesse momento elas também descobrem que a Eleanor tava meio assim de não contar as coisas que estavam acontecendo com ela também. E aí a professora tava, gente, mas essas três meninas não se comunicam. E eu falando já ia em conversa, uma salinha e falar, olha, conversem agora. A gente ainda não falou também da psicóloga. E que um dos momentos que ela aparece é isso, quando a Devi tá muito triste, que ela não passou pra faculdade. E ela tá arrasada. E aí ela tá super mal, achando que ela é uma incapaz. Na verdade, é mais lá pra frente, quando saem os resultados finais da faculdade. Que ela vai na psicóloga. É verdade, tem uma segunda rodada, né, de inscrição. Agora são as inscrições regulares e a Devi também não é aprovada ainda. Ela fica... Nada. Não é que ela não é aprovada em Princeton. Ela não é aprovada. Mas ela fez uma besteira. Ela só se candidatou pra faculdades gigantescas, universidades enormes. Ela não se candidatou pra nenhuma universidade assim, mais ou menos, sabe? Só pra garantir. Não. Ela foi só, tipo, nas grandes, nas maiores, que ela falou que ela não, né? E aí ela não foi rebaixar. Aprovada em nenhuma. E ainda foi colocada em lista de espera por Princeton, a única. Tipo, o resto ela não tem nenhuma chance. E ela mente pra mãe. Ela diz pra mãe que ela foi aprovada em tudo. A mãe acaba contando pra todas as outras pessoas, na escola ficam sabendo.
meio que vai rolar uma grande comemoração, mas ela tá se sentindo uma farsa e uma grande mentirosa. Isso. Até que a verdade aparece, né? E aí Só que ela fica muito mal. E aí muito tem mal. essa sessão dela com a psicóloga, que ela fica falando quando ela tava super mal, que ela se sente uma farsa e tudo mais. E aí a psicóloga mostra pra ela, tipo, uma evolução que ela teve. E todas as coisas foram acontecendo pra ela se sentir melhor. Tipo, ela realmente tá muito diferente nessa temporada. Ela ainda é a Dev, que é impulsiva e faz as coisas meio sem pensar, mas ela tá bem diferente. Ela pede desculpas de fato pelas coisas que aconteceram. Ela tenta não ficar arrastando também aquela briga, aquela confusão. Ela tá diferente mesmo. Sim. E aí, essa conversa da psicóloga foi a parte do final que eu comecei a chorar. Daí pra frente, foi só a Marina chorando. Desde aí, foi esse momento que eu falei, ai... Na verdade, já fiquei meio mexida na hora que ela conversa com o Paxton, finalmente, aquela última conversa deles. Não a última, né? Quase ele pode ser demitido por isso. Aquela grande conversa deles, que eles chegam ali a uma conclusão e ele fala várias coisas legais pra ela. Aí eu já tava mexida. Chegou na psicóloga, comecei a chorar e daí pra frente acabou, né? Marina chorando. Foi isso. E aí vamos falar então delas indo pro baile. Que, gente, deu tudo errado, a bichinha não tinha passado. Ai, e aí Deus. Tava todo um clima merda. E aí a Fabiola não sabia disso ainda e não queria contar que ela não queria ir pra Princeton. A Dev tinha uma última chance. Ela ligou pra orientadora de Princeton e ela falou, só escreve uma nova redação, uma redação que seja mais pessoal, que conte de fato porque precisa ir pra faculdade. E aí ela tá puta, ela fala, não vou escrever mais nada. Porque e aí elas não tem chance. E elas vão pro baile, e aí elas nem conseguem chegar no baile, a limusine que elas estão dá problema. E elas começam a conversar, e a Fabiola fala, eu nem tenho certeza se eu quero isso. A Helena fala também que ela ainda tá com saudade do Trent. Elas começam a conversar várias coisinhas, né? Finalmente, né? Ela faz o que eu teria feito, eu se fosse a professora dela, teria metido elas numa salinha e obrigado elas a conversar. Mas como isso não aconteceu, o destino obriga. O carro quebra, elas ficam ali sozinhas no meio do nada, então a única coisa que elas têm pra fazer é conversar. E aí só um parênteses que faltou a gente falar. Depois que o Ben foi aprovado com antecedência na Colômbia, ele fica mais próximo do Trent. E aí o Trent fala pra ele, mas por que você dedica tanto, querido? Já foi aprovado, bora só aproveitar a vida. E aí o Trent vai ensinar ele a aproveitar a vida. Pra ficar chapado. E aí a professora percebe que as notas dele estão baixando, que ele não tá entregando mais os exercícios que ele precisava, e aí dá uma chamada de atenção nele e fala que ele pode perder a vaga dele. A vaga dele na Colômbia. Só que aí ele precisa correr com um monte de exercício e a professora proíbe ele de ir no baile. Só que antes disso, ele ainda tava nesse rolê dele com o Trent. E aí, quando a Eleanor vai atrás do Trent na casa dele e fala, é porque a Dev também não passou em nada. E o Ben descobre isso. Aí ele tá lá e ele vai atrás da Dev. E aí ele que conversa com ela, bota um juízo na cabeça dessa menina. Tipo, não, vai escrever a carta sim. Isso depois da situação do baile, né? Que elas desistem de ir, ela volta pra casa. E aí ela tá lá, tipo, derrota. E nesse momento a mãe dela também descobre. Então rola uma grande treta, elas brigam. E aí a briga é até pequena com a mãe dela, porque a mãe dela percebe o quanto que a própria Dev tá muito mal. Então, tipo, não tem mais nem o que brigar, porque ela já tá podre, vai brigar pra quê, né? E aí ela lembra de um episódio que tem, eu acho que é na primeira temporada, que ela tá indo pro festival indiano com a família. E aí tem um cara que dá um conselho pra ela de escrever a carta da faculdade falando do pai. E ela acha que isso não tá certo, que é outra coisa que ela tem que fazer. Só que aí, depois de ela ter conversado com o Ben e decidido que ela vai fazer a carta, ela começa a falar que foi um plano dela com o pai, vai explicando toda a história e manda a carta. E aí, depois disso, tudo melhora. Ela é aprovada. Sim. Finalmente. Eu fiquei tão feliz. Quando ela não foi aprovada, eu fiquei muito triste. Eu fiquei, como assim? Não faz nem sentido. Eu tava com raiva da série já. Sim. Eu fiquei, não faz nem sentido essa menina com todas as notas não ser aprovada em nada. Mas é porque ela foi meio burra também. De se colocar só em vagas muito, muito, muito difíceis. Mas eu ainda fiquei revoltada assim mesmo. Como assim? Ela não passou em nada, é impossível. O Ben ter passado. Porque na minha cabeça não faz sentido, entendeu? Porque pra mim eles são iguais, como é que ele passa ela não? Aí a gente vê que, tipo, ela precisava fazer um outro caminho, né? Pra conseguir o que ela queria. E depois disso, ela já tá tudo bem com o Ben. Ele até se declara pra ela no dia que eles estão conversando sobre a carta, só que ela já tinha pegado no sono. Sim, e aí tem outro dia também que ele tá chapadaço e o Trent diz pra ele ir lá se declarar e ele
aparece lá, só que a Margot tá na casa dela. Tudo dá errado pra esses dois. E aí, seguindo nessa onda de tudo dar errado, eles se formam e ela acha que ainda vai ter o verão pra aproveitar com o Ben. Só que ele fala que ele vai pra Nova York. Fazer um estágio. Já começou a fazer um estágio, porque ele é louco, ele é doente. Ele é maluco. Gente, mas é isso. Eu sei por que o Ben passou e ela não, na verdade. É que ele é rico, né? O pai dele tinha contatos lá. Então é óbvio que ele passou e ela não. Então é essa a diferença. Eles não são iguais. E aí ela tá, tipo, triste. Beleza, então é isso, a gente só vai se ver na formatura e acabou. E aí ela precisa arrumar as malas, ela precisa sair, né, de casa. E tá também rolando esse clima tenso, assim, entre ela e a mãe. Tipo, a mãe sendo mais implicante com ela. A Dev também não querendo arrumar a mala. E aí precisa a avó chegar e falar, tipo, você sabe por que tá acontecendo isso, né, Nadine? Tá querendo se despedir da menina, mas não sabe fazer isso direito. Fica só brigando com ela. Exatamente. Porque acontece que pela primeira vez ela vai ficar ali longe da família. E isso é muito doido, foi uma sensação que eu tive também. Porque tu fica brigando tanto pra passar ali no vestibular e tipo, meu Deus, eu quero ir embora daqui. Porque eu tive isso, eu fui embora. E eu ficava, meu Deus, eu preciso ir embora, eu tenho que passar, porque eu preciso sair daqui. E aí, quando chegou o dia de ir embora, eu fiquei, eu não quero mais ir não, obrigada. Não, eu decidi que eu gosto bastante da minha casa. Porque e justamente chega na hora, dá um negócio assim. A avó dela ainda faz uma besteira, que é marcar o casamento pro último fim de semana que a Dev vai estar em casa. Supostamente, era por causa da astrologia. Então só complicou um pouquinho mais, né? Tipo, essa mudança. E aí ela fala pra Dev não ficar muito... Não ficar sem, tipo, ter como se despedir dos amigos. Ela, tipo, chama todos os seus amigos pra cá. Chama teus amigos pro casamento. Daí ela chama realmente todo mundo. Ela chama o Paxton. É bonitinho, aí vai o Paxton namorada. Com a professora, que ele finalmente ficou com ela. E aí a Fabiola leva a namorada dela. Vai o Trent, né? E tá só a Dev ali, bestando. Tadinha. Aí a Câmara ainda pergunta pra ela sobre o Ben. E ela fala, tipo, ele já foi embora, paciência. E tem um momento delas dançando juntas. As primas dançando. Sim, ai, é lindo. É muito bonitinho. E o Ben tá lá em Nova York tristão, né? Todo na bad. E aí, magicamente, ele pega um voo e volta pra cidade dele. Ele chega à conclusão de que... rola uma conversa lá com os amigos dele do estágio. E aí ele fica, meu Deus, por que eu tendo oportunidade nunca me declarei pra essa mulher? E aí ele foi lá, pegou um voo, vantagem de ser rico. Pegou um voo e surgiu lá no casamento. E aí a Câmara dá ali, né, uma cobertura pra Dev. Uma cobertura pra Dev. E eles se encontram e eles ficam, finalmente, ficam juntos. E eles têm a vantagem, diferente da Lara Jean com o Peter, o Ben e a Dev vão fazer faculdades próximas, tipo, em cidades próximas. Ele vai estar em Nova York, ela vai estar em New Jersey, que são próximas. É pertinho, dá pra ir de carro. Tipo isso. Então, eles ficam juntos, e aí a gente vê esses acontecimentos, tipo, eles na faculdade, um indo visitar o outro, né, tipo... Sim. Tem um relacionamento ali que dá pra acontecer. Diferente deles dois no ensino médio. Finalmente dá pra acontecer. Eles não são mais rivais. Finalmente. Eles podem simplesmente compartilhar ali as coisas que eles têm de bom. Nesse casamento também tem a última conversa da Dev com o Paxton. E aí é linda essa conversa que ele fala, tipo, eu posso usar na minha nova personalidade na universidade. Ele fala, você não precisa de uma nova personalidade, você já é ótimo. E aí é muito bom, eu gostei lindo. Muito do final. Eu achei muito satisfatório. Eu gostei da Dev estar diferente, dela estar mais amadurecida, mas sabe, o suficiente também pra idade dela não precisar virar outra pessoa. Eu gostei. Gostei que acabou também a série. Eu acho que provavelmente a Netflix vai fazer um spin-off deles na faculdade. Quase certeza. Essa série é realmente muito boa. Muito bem escrita. Tudo faz muito sentido. O final é lindo. Gente. Eu fiquei tão feliz com o final. Eu só fico triste de me despedir desses personagens que eu gosto muito. Eu gosto muito deles. Eu tô por isso aqui de não dar play de novo. De não assistir de novo desde o começo. Sim. Eu fiz isso com o Succession. Eu vou deixar passar um tempo, mas daqui a pouco eu devo dar play de novo pra começar a assistir, porque é maravilhoso. E eu tô gostando de séries que, sabe, tem um começo e acaba também. Tipo, não precisa ficar arrastando. Porque eu dava pra Netflix se arrastar eu nunca até 10 temporadas. Mas eles finalizaram a história de um jeito bom. Sabe? Sem criar grandes complicações. Imagina se a gente tivesse que aturar
mais 5 temporadas da Dev e do Ben não ficando juntos, até que eles finalmente fossem ficar e não fizesse mais nem sentido. Sim, que é ou o então que da Dev Friends fazendo fez. loucura. E aí eu acho que isso é bom, pelo menos, de não ficar estendendo as séries desnecessariamente. Essa tendência nova de fazer séries que não são muito longas. Ao mesmo tempo, as séries longas, eu tenho minhas questões, né? Porque eu gosto delas, porque eu assisto de novo. Essa, se eu fosse de novo, eu assisti uma semana. E aí não tem muita graça. Mas eu adorei, eu gostei muito do final. Eu achei muito bonitinho. É uma série que a gente gosta muito, afinal foi nosso primeiro episódio, né, daqui. Sim, não foi à toa, acreditem. Na época, o nosso primeiro episódio, inclusive, saiu um pouco menos de um ano atrás, né? E aí foi justamente quando saiu a 3ª temporada que a gente já aproveitou pra fazer logo esse episódio. E todas as expectativas foram cumpridas, assim. Eu fiquei com muito medo deles avacalharem com a história do Paxton e eles só melhoraram ela muito. A história da Dev ficou perfeita. Eu sentia... É incrível como essa série, ela leva a gente com ela junto, assim, sabe? Eu sentia como se fosse comigo as coisas que estavam acontecendo com a Dev, trazia muitas lembranças. A série é incrível, gente. Se não assistiu ainda, sinceramente, não sei nem o que tá esperando. Que é muito bom. Eu amei, eu adorei esse final. Achei ótimo. E é isso por hoje. Fazia tempo que a gente não falava de série, né? É porque fica um episódio grande. Esse episódio ficou grande aí, se divirtam. Espero que vocês tenham muita louça pra lavar. Mas até a próxima, gente. É isso, beijo. Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no @bobeiraspararefletir, no Instagram e no TikTok. E comenta no post do episódio. E não esqueça de indicar nosso podcast pros amigos.